Meu dia com Deus, 5 de fevereiro. Meditação no devocional Café com Deus Pai, de Júnior Rostirola. E a mensagem do Café com Deus Pai de hoje é renúncias que geram vida. Vamos à leitura do versículo bíblico. Ana não foi e disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 22. Muitos corações vivem aprisionados pela culpa e o medo. E muitas vezes isso acaba impedindo-os de desenvolver um relacionamento sincero com o Pai. Esses sentimentos distorcem a verdade do amor incondicional de Deus, criando uma imagem equivocada dele como um juiz implacável que está pronto para condenar. Certamente, Deus não se agrada do pecado, mas sua essência é o amor. E por meio do reconhecimento de nossos erros, temos acesso ao perdão, ao acolhimento e à restauração. A história de Ana, inicialmente estéril, destaca-se como um testemunho de fé, ousadia e comprometimento ao dedicar seu filho Samuel ao Senhor. Sua vida serve como inspiração, pois, ao receber algo que há muitos anos buscava em oração, de livre vontade resolveu renunciar e consagrar seu filho, de modo que ele viveria seus dias como um sacerdote na casa de Deus. Após isso, Ana foi honrada, ainda mais pelo pai, e teve outros filhos. Na vida, já me vi diante de situações nas quais pude escolher entre renunciar ou não a determinadas coisas. Todas as vezes em que optei pela renúncia, Deus derramou bênçãos inimagináveis, como, por exemplo, no dia em que renunciei a um excelente emprego no qual eu havia sido promovido. No mesmo dia da promoção, comuniquei ao vice-presidente da empresa que eu era grato e, ao mesmo tempo, pedi meu desligamento, pois estava convicto de que Deus estava me chamando para a sua obra e fui pastorear de forma voluntária. Esse costuma ser o caminho mais difícil no primeiro momento e pode até não fazer sentido aos olhos humanos, mas sempre que se é movido pela fé em Deus, isso resulta em colheitas extraordinárias. Muitas vezes é necessário dizer não ao mundo para recebermos o sim que há tanto tempo temos buscado de Deus. Essa é a leitura do devocional de hoje, Renúncias que Geram Vida, e aqui na lateral do livro do Café com Deus Pai, a frase para reflexão é: a fé é o combustível da coragem, é o acreditar da promessa. E a leitura bíblica de hoje é Gênesis, capítulo 26. Medite depois em Gênesis 26. E a palavra-chave é renunciar, é renúncia. Esse texto aqui, para contextualizar para aqueles que não conhecem a história de Ana, a história dela está contada no livro de 1 Samuel na Bíblia,
ela era uma mulher estéril. Ela se casou com um homem que se chamava Eucana. Ela se casou com esse homem e ela, por ser estéril, porque ela não dava filhos a ele, e no tempo bíblico em que ela viveu, quando uma mulher era estéril, não havia a adoção de filhos, o homem tomava uma segunda mulher que pudesse dar filhos a ele. Então ele tomou uma mulher chamada Penina. E o texto de 1 Samuel conta que Penina tinha filhos e filhas. Não fala quantos filhos e filhas ela teve, mas como o texto bíblico fala no plural, filhos e filhas, podemos deduzir que Penina tinha pelo menos 2 filhos e 2 filhas, totalizando, portanto, no mínimo 4 filhos, e todo o ano as pessoas subiam a uma cidade chamada Siló, que ficava numa montanha onde anualmente eram oferecidas as glórias a Deus. Ali havia um sacerdote que atendia todo o povo e anualmente eles subiam até essa cidade para adorar a Deus. E o texto conta que todos os anos, quando Ana e Eucana e Penina e os filhos subiam, Penina a irritava, dizendo que ela era uma mulher estéril, sem valor, porque não dava filhos. Isso chateava Ana e a fazia ficar triste e sem comer, e o texto conta que ela falava isso para Eucana e que Eucana separava uma porção que dava para Penina e outra porção que dava para Ana, e que a porção que Eucana dava para Ana era maior, para que ele pudesse mostrar que ele a amava, mas Ana, por causa da incomodação de Penina, não comia. Então chegou um ponto em que Ana começou a cobrar de Eucana, dizendo: "Dai-me filhos." E Eucana disse para ela: "Estou eu por acaso em lugar de Deus?" E disse ele para ela: "Não te sou eu melhor do que filhos?" Dizendo que ela o tinha como seu marido e que ela não tinha com que se preocupar e que, mesmo sendo estéril, ele a amava. Mas isso incomodava Ana, porque ela queria ser mãe. Então chegou um dia em que Penina a irritou, e ela se prostrou ao Senhor e disse: "Deus, se o Senhor me der um filho que seja menino, eu o consagrarei a ti, e por todos os dias será entregue para crescer na casa do Senhor, para servir como sacerdote ao teu povo." E Deus conta, a Bíblia conta, né? Deus conta pela sua palavra, no livro de 1 Samuel, que Deus, depois de um ano, atendeu a oração de Ana e ela deu à luz a Samuel. E o significado de Samuel é: Deus ouve, Deus escuta. E ela deu esse nome de Samuel para o seu filho para honrar a Deus, dizendo: "Esse filho é a resposta da minha oração. Por esse menino eu orava, por esse menino orava eu." Então ela deu o nome de Samuel, que significa Deus respondeu, Deus ouviu a minha oração. Então, lendo mais uma vez aqui esse versículo bíblico que foi destacado pelo pastor Júnior Rostirola nesse devocional de hoje. Ana não foi e disse a seu marido: "Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre." No ano seguinte, quando Samuel nasceu, o Eucana, que era o marido dela, a convidou para que subissem a Siló para fazerem a adoração a Deus, a adoração anual. E esse texto bíblico, que é o recorte de hoje,
a Ana não foi e disse para o seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Ela ficou com o seu filho Samuel durante o tempo para desmamá-lo. Ela não foi para Siló, para que ela pudesse ter aquele contato com o menino, porque ela decidiu que ela cumpriria o seu voto. Ela poderia, depois que fez a promessa a Deus, renunciar à promessa. Muitas vezes nós fazemos isso. Prometemos alguma coisa para Deus e quando recebemos a promessa, queremos reter conosco aquilo que prometemos a Ele. Mas o texto conta que Ana, depois que o menino foi desmamado, lendo 1 Samuel na sequência, nós vemos que ela subiu juntamente com Eucana e entregou o menino para o sacerdote Eli, para que o sacerdote Eli ficasse com esse menino e o educasse para que ele fosse o próximo sacerdote do povo de Israel. Lendo o livro de 1 Samuel, o texto conta que Samuel se tornou um grande e excelente sacerdote do povo de Israel. Só para se ter ideia, foi Samuel que deitou o azeite e ungiu o futuro rei Davi. Quando Davi ainda era um garoto, foi Samuel que Deus convocou para que fosse na casa de Jessé. Jessé era o pai de Davi. E lá, Davi tinha 7 irmãos, mais velhos do que ele. Ele chegou ali naquela casa e disse: o Senhor me mandou aqui para ungir o futuro rei da nação. Passaram os 7 filhos e ele disse: não é nenhum deles. Aonde está? Você tem mais algum filho? E Jessé disse: tenho o mais novo. Ele está cuidando do rebanho. E ele disse: chamem ele, porque nós não comeremos sem que ele venha. Então Davi chegou e Deus disse para Samuel: unge ele, porque ele será o próximo rei. Samuel foi esse sacerdote. Samuel foi o juiz também de Israel. Ele julgava o povo de Israel para que a justiça fosse feita. Naquele tempo, o sacerdote também julgava as causas do povo. E Samuel fez toda essa obra porque ele foi consagrado por Ana para fazer essa obra. O interessante é que depois, quando você abre o texto de 1 Samuel no capítulo 2, nós lemos que depois que Ana entregou Samuel, uma mulher que era estéril, que ganhou seu filho Samuel, que teria razões de sobra para querer prender aquele filho, dizendo: eu fui estéril há muitos anos, eu preciso ficar com esse menino. E se arrepender do voto que fez, ela recebeu depois 5 filhos. Ela teve 3 filhos e 2 filhas. Então, no total, Deus deu a ela 6 filhos. Então a mensagem desse dia é: quando nós renunciamos àquilo que nós pensamos que é melhor, mas entregamos o que temos para Deus, Deus faz das nossas renúncias que se gere vida. Por meio de Samuel, o povo de Israel foi abençoado e foi muito bem julgado. A biografia de Samuel no texto bíblico é que quando ele se aposentou, quando ele estava velho, a Bíblia diz que nenhuma das palavras que saíram da boca dele caiu por terra. Em outras palavras, tudo o que ele disse que aconteceria, aconteceu. O que significa que Deus realmente foi com ele durante todo o tempo do ministério e do sacerdócio dele. Então a mensagem de hoje é: o que você tem segurado e que Deus pediu que você entregasse a Ele? Talvez você está
segurando um pecado de estimação. Talvez você está preso a um vício de bebida, cigarro, talvez em drogas, talvez em pornografia, talvez em um adultério, em um relacionamento que não tem sentido. Renuncie isso para que você tenha mais saúde, para que a sua mente fique limpa, para que o seu casamento seja próspero. Dedique toda a sua força e o seu amor e paciência e amizade ao seu cônjuge, seja o seu marido, seja a sua esposa. Talvez a renúncia que você precisa fazer é da preguiça. Muitas vezes você sabe que tem um chamado para fazer alguma coisa, algum treinamento, algum curso que te dará uma promoção, que te dará melhores condições, que te dará uma mudança de vida para o bem. E você não está querendo sair da zona de conforto, mas quer continuar na zona de conforto que vai levar você para a mesmice. Então, existem renúncias que precisam ser feitas para se gerar vida. No caso específico do pastor Júnior Rostirola, ele conta que ele trabalhava numa multinacional, como nós lemos aqui, que ele recebeu uma grande promoção, mas já havia um tempo que Deus falava com ele, que era para ele vir para o ministério. E ocorreu de ele ser chamado por Deus e ele pediu desligamento para ser um pastor voluntário. Imagine que aqui a palavra-chave de hoje é renunciar. Ele renunciou à promoção para que pudesse se entregar voluntariamente ao ministério pastoral. Então, depois, Deus o honrou. Em 2023, Deus tocou nesse homem, nesse pastor, para lançar esse livro, Café com Deus Pai. A história dele é a história de um adolescente que perdeu o seu pai. O seu pai se afastou de casa e ele conheceu a Jesus na sua adolescência. E ele viveu dos 13 anos em diante escrevendo cartas para Deus. E ele guardou essas cartas ao longo de vários anos, até que quando ele já era pastor em 2023, Deus disse para ele: pega aquelas cartas que você escrevia para mim e faz um devocional. Ele escreveu o devocional em 2023 e ele conta que ele perguntou para Deus qual será o nome do livro. E ele disse, o Espírito Santo me disse, será Café com Deus Pai. E ele colocou esse título em 2023. Esse devocional foi o livro mais vendido do Brasil. De lá, ele escreveu outros devocionais, o de 2024 e de 2025. Tudo baseado na história da vida dele e de experiências que ele colheu e colhe no ministério pastoral. Então nós vemos que Deus honrou a fé do pastor Júnior Rostirola por ele ter renunciado a essa promoção e ter colocado a vida dele em prol do serviço do reino de Deus. O que você precisa renunciar para ter uma vida mais abundante, para ter uma vida com mais plenitude, com mais saúde, com mais riqueza espiritual, física, na saúde e financeira, no seu casamento? Pense e reflita que existem renúncias que trazem vida, que geram vida. Deus abençoe o seu dia, o seu mês e o seu ano, em nome de Jesus. Amém.